Não. Não, não entendo muito bem, não. Não, não sei. Não. Você? Não. Não. A casa aqui, gente, ela tem quase 310 anos. E ela foi construída com o intuito de ser uma pousada para os topeiros e bandeirantes da época. Eles vinham de Goiás, vinham de São Paulo, então eles iam a cavalo. Aí eles chegavam aqui, trocavam as mulas, porque já estava cansado, se abasteciam com os alimentos para continuar a viagem. O algo deles era o ouro na época. E aqui também, gente, depois disso, foi um armazém, aqui já morou várias famílias ao mesmo tempo. E essa casa aqui, ela foi feita de pau a pique. Então, esse pau a pique é a terra, né? A terra do formigueiro, fazia o barro, aí lançava os gravetos das árvores, ficava um de um lado e outro do outro, jogando a terra. Depois via com o cocô do cavalo que dava liga, porque antigamente não existia cimento. Então era o cocô do cavalo que dava liga, que fazia a função de cimento, né? Essa casa foi feita alta assim, gente, porque antigamente não existia eletricidade, não tinha eletricidade. A energia era captada do sol. Então quanto mais a casa ficava aberta para o sol, então a gente conseguia captar a energia. A Josefina Bento, ela teve uma grande importância na cidade porque ela traz então a alfabetização, a leitura para toda a classe da zona rural de Betim. Então ela foi muito importante porque ela leva a escola primária para Vianópolis, que é uma zona rural aqui de Betim. Aqui com o museu mesmo, ele tem 20 anos só de idade, que é desde 2002, 22 anos na meia-idade. Só que a edificação, antes de se tornar museu, funcionou como esses dois espaços que eu falei para vocês. Tanto o grupo Colégio Comercial, tanto o grupo Conselheiro Afonso Pé. Aqui era o espaço que funcionou realmente na escola aqui dentro. Tanto que as divisões, a gente vê que são 4 divisórias que funcionou 4 salas aqui dentro. E lá fora era um espaço de cantina, essas coisas assim. E o governo local da época decidiu fazer uma restauração, né? Então aqui passou por uma restauração antes de ser inaugurado. E a inauguração logo foi em março de 2002. Geralmente, os espaços antes dele ser patrimoniado, ele tem que ser avaliado como um centro de importância, um local de importância, ou um objeto de importância para uma sociedade. Aqui, igual eu falei, carregou muita história de muitas pessoas que passaram, Betim Arraial, Betim Distrito e Betim Cidade Emancipada. Foi um processo de patrimoniar aqui porque é um espaço, na verdade, era também um espaço de muita regionalização. E o governo da época mesmo decidiu patrimoniar, porque além de ser um espaço que foi construído com o acervo todo doado de moradores da cidade, ou seja, a maioria do acervo que a gente tem é doado de moradores da cidade ou pessoas que moravam nos distritos vizinhos. Então, assim, o acervo do Padre Osório já é um acervo diferente. É um acervo que mostra a construção e a contribuição do Padre Osório para a emocitação da cidade. O Padre Osório, a gente tem aqui alguns acervos dele, né? Que era a batina que ele usava, a gente tem a identidade dele, a gente tem a chave da antiga capela da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Ele foi um ser humano de muita religiosidade, mas além de religiosidade, ele também cuidou muito da parte social da cidade. Ele era filiado a alguns partidos políticos, ele tinha uma causa social também. Então, esse valor que o Padre Osório trouxe para a cidade casou muito com a construção do Museu Paulo Gontijo.
Por isso a importância de ser um lugar patrimonial. Até para cultivar mesmo, porque não sei se vocês sabem, mas um lugar patrimonial ele tem que ser mantido como local mesmo de restauração. A gente não pode fazer a reforma porque tem que manter o espaço como sua origem. Então, a Capela de Nossa Senhora do Rosário, né, ela é um marco na religiosidade afro-brasileira no nosso município. É a edificação religiosa mais antiga presente na história, né? E a Capela do Rosário ela foi inaugurada no final do século XIX, né? Mas para a inauguração desse templo religioso, os negros tiveram um grande trabalho. Lembrando que quando ela iniciou a construção dessa capela, que é no início do século XVIII, nas 2 primeiras décadas do século XVIII, nós temos fontes históricas que falam da movimentação do século XIX, na verdade. Nós temos uma movimentação daquela Irmandade Antiga Negra, né, em meados das 2 primeiras décadas do século XIX, para a movimentação para a construção desse templo religioso. A Capela do Rosário ela está relacionada ao Congado Mineiro, que é uma manifestação afro-brasileira de mais de 200 anos de história em Minas Gerais. Se a gente for observar, essa cultura negra ela é muito vivente, né? Ela é muito antiga no nosso município e, ao mesmo tempo, ela marca a resiliência e a resistência da história desses negros na história da nossa cidade. Esse templo religioso manifesta-se enquanto patrimônio material, mas também enquanto patrimônio imaterial, que é aqui que acontece, né, essa manifestação, que é o reinado de Nossa Senhora do Rosário, que também é um patrimônio de Betim, e que todo mês de agosto, né, esse adro dessa capela enche-se com cantos, danças, cores e muita fé. Aqui teve muito sofrimento para construir essa capela, né? Foram quase 60 anos para que os negros cativos daquele período conseguissem ter um templo religioso para que eles pudessem também professar a fé e devoção a Nossa Senhora do Rosário. No seu interior, nós temos a imagem de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, que são santos padroeiros, santos relacionados à tradição do Congado. E por isso que ela é patrimônio, por isso que a gente tem que preservar e continuar, né, apoiando, acompanhando e educando a comunidade para que a gente possa, de certa forma, respeitar essa tradição. Aqui na cidade ele acontece todo mês de agosto, mas aí no último domingo de julho se levanta a bandeira de aviso, que é onde se dá início à festa. Nesse período são exatamente 9 dias de novena, bem no fim de agosto, entendeu? Para no último domingo ser celebrado o grande festejo final. O Congado em si ele vem da minha história, Deus da barriga da minha mãe, porque minha mãe dançava no Moçambique, meu pai dançava no Congo em si. Aí eles se uniram, se casaram e através desse momento eu já dançava na guarda do meu avô, o seu Raimundo. E nisso eu venho, já tem 31 anos que eu já venho nessa história. Que eu estar ali no meio do reinado em si, não é meio que só uma devoção não, entendeu? É um momento de alegria que expande dentro da gente, expõe. A gente tem o costume de falar assim, é onde o corpo cansa e a alma liberta. Como surgiu parte do Congado que os brancos em si, os senhores mais ricos, bem na escravidão, encontraram Nossa Senhora do Rosário em si, aí eles levaram ela, que eles encontraram ela na água. Aí eles levaram ela para casa, para a igreja, para o meio deles. Só que mediante isso ela não aceitou essa parte. E isso novamente ela voltou para as águas. E isso eles fizeram mais vezes. E ela toda vez voltava para as águas. Aí os negros em si, com sua fé, sua religiosidade em si, na devoção que eles tinham mediante aquela santa, foram para a beira da água e nisso eles amarraram latas com cachixi nos pés, pegaram, começaram a inventar meio que os tambor e ali eles bateram mediante na beira da água, chamando aquela santa mediante para eles. E em si ali eles tocaram, tiraram a santa da água, tocaram, levaram até a sua senzala em si, e ali a partir daquele momento
A santa ela se sentiu protegida e justamente a missão dela a partir daquele momento foi proteger justamente aqueles negros. Aí eles novamente retiraram as santas dos negros. Só que ela voltou para a água novamente, porque onde ela estava naquele momento não era o lugar onde ela queria. Então os negros mais uma vez foram até as águas, tocaram e tiraram a santa e levaram novamente. Aí a partir daí Nossa Senhora do Rosário já ficou como a santa dos negros, protetora dos escravos em si, entendeu? E vem junto Santa Efigênia, vem São Benedito, em parte da comida, da cozinha em si, entendeu? Então vem junto toda esse ritual, essa parte toda que vem nessa devoção em si. Hoje em dia em si, ainda existe um pouco de preconceito mediante a sociedade em si. Mas isso aí a gente vem tirando de letra, a gente ignora muito essa parte, entendeu? Para não deixar acabar em si. A gente tem alguns desafios também mediante instrumentos, roupas, uniformes em si, que a gente tem que providenciar e às vezes sai um pouco muito caro mediante as situações. O Congado é um patrimônio cultural porque ele vem trazendo a história em partes de Betim, entendeu? A movimentação fala dos costumes, partes religiosas de Betim e a devoção de Nossa Senhora do Rosário, dos fiéis. Então essa festa em si, ela traz consigo mudanças cada ano para as pessoas conhecer mais, saber mais, poder até participar conosco, entendeu? Que isso é muito essencial e fundamental para nós e traz uma cultura muito rica para Betim, o Congado em si. A gente sempre, ao sair da nossa sede, a gente intercede a Deus primeiramente, entendeu? Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, e pede para abrir nossos caminhos. A minha guarda precisa de caboclo de Santo Expedito, entendeu? A gente pede muito Santo Expedito que olhar pelas estradas, olhar por nós mediante nossa caminhada. Somos 4 aqui em Betim, no centro. A minha guarda de caboclo, a minha de Santo Expedito, isso, a de Nossa Senhora do Rosário, Moçambique, o Congo de Nossa Senhora do Rosário e a guarda de Maruja. Em si a gente tem uma união muito grande agora. Todas são formadas por família. Cada uma delas tem familiar de uma da outra, entendeu? Aí daí já dá para perceber que a união sempre vai fazer a diferença, entendeu? Então esses trem de desavença a gente sempre tem que deixar de lado mediante essas coisas. Então, mediante os acontecidos, a gente cada vez vem se unindo cada vez mais, entendeu? A gente recebe ofícios, entendeu? De várias irmandades em si. Aí, mediante aquele ofício, a gente se programa, entendeu? E vai fazer o festejo, abrilhantar o festejo de outra irmandade. E assim como acontece aqui em Betim também, entendeu? A gente convida outras irmandades para que elas possam vir abrilhantar o nosso festejo, para ser tudo maravilhoso. A nossa irmandade é formada por 4. Guarda de Caboclo, o Congo de Nossa Senhora do Rosário, o Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e a Guarda de Maruja de São João Bosco. Aí essa é a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Betim. Eu me chamo Adnilson José da Silva, morador da cidade de Betim. Eu tenho 48 anos. Eu comecei a capoeira em 87, no viaduto da Fiat, né, próximo, do lado da Fiat mesmo ali, lugar descampado, onde lá os praticantes dessa modalidade não tinham uma sede fixa. Era um grupo de pessoas que se reuniam para jogar capoeira. Eu era simpatizante pela arte. Comecei daí a gostar. A capoeira me escolheu. Eu tinha feito um pedido para Deus que praticasse um esporte que mexesse com o meu corpo e a minha mente e minha alma. E a capoeira preencheu esse lugar. A história ancestral, né? Se a gente falar de data exata com precisão, é difícil qualquer um informar isso. Porém, o próprio movimento, né, de resistência que veio da África para cá foram os teatros, né, as danças, o folclore, a religião, né? E a capoeira ela é genuinamente brasileira, começa assim, ela não foi criada na África. Sou criador, né, sou presidente fundador da Associação Desportiva e Cultural de Capoeira Alforria, no qual os nossos membros têm aí espalhados em cidades adjacentes, inclusive temos um núcleo nos Estados Unidos hoje. E a minha esposa, minhas filhas, todos são praticantes de capoeira junto comigo, são minhas alunas, né?
Então ela vem atravessando, continua atravessando de geração para geração. Tá errado lutar? Não. Tá certo também? Não. Eu costumo falar nas palestras que a capoeira ela é um espetáculo à parte, né? Ela tem vida própria. Então eu falo que é a luta de bailarinos e a dança de gladiadores. Assim explica melhor a capoeira. A sociedade ela gosta de cultura, ela respira cultura, porém está faltando um pouco mais de apoio. Quando chega o mês de novembro, falando de consciência negra, são N escolas que vêm procurar e falar só existe capoeira então no mês de novembro, só no mês da consciência negra. Era para ser grade escolar, grade curricular, como no Japão, o karatê, o kung fu, até o muay thai é colocado como grade nas escolas. E a nossa cultura afro-brasileira, quer dizer, afro-brasileira no modo de dizer, porque ela é genuinamente brasileira, ela não pode ser ensinada nas escolas, a escola só tem um mês do ano que procura. A capoeira tem sua música própria, tem instrumentação, ela tem musicalidade. Eu sou mestre de capoeira hoje, sou artesão. Eu estou falando da minha história porque tem muitas outras pessoas que vieram antes de mim, como vieram antes dos nossos antepassados aí. Porém, a história deles vai ficando esquecida dia após dia, porque passaram como eu, histórias como eu estou passando hoje aqui e simplesmente desistiram por não ser valorizado. Que a capoeira é a nossa arte marcial brasileira, né? Eu estou falando por ela porque eu vivo no meio dela. Então eu tenho que falar da capoeira, e sem contar que a gente passa uma vida inteira dedicando, treinando, para de repente na escola fazer uma apresentação de 4 minutos. Isso aí acho que é até uma ofensa à nossa arte, à nossa cultura, entendeu? Nós já fazemos um papel crucial que a gente resgata, né? Através do esporte, a gente resgata a disciplina da capoeira é igual a qualquer outro tipo de arte marcial, talvez até melhor, porque ele é um esporte de periferia. A maioria das vezes é tratado assim. A gente tem que lutar contra esse tipo de preconceito ainda hoje e provar para as pessoas que nós somos melhores do que simplesmente uma aparência. É muito bonitinho vestir de branco, mas a capoeira vai além disso. Mas ainda hoje há preconceito entre os praticantes de capoeira. O último registro que nós fizemos eram 28 grupos de capoeira dentro de Betim. A maioria não é conhecido porque não aparece, não sai de casa, de repente faz um grupo isolado, chama para uma reunião, né, num lugar igual a gente está aqui hoje, aqui na Casa da Cultura de Betim, faça uma reunião, você pode contar nos dedos quantos que vão vir, quantas pessoas que vão vir numa reunião que seria relevante, seria importante para o crescimento da nossa capoeira enquanto município. Graças a Deus o Alforria tem dado muito certo. Quando meu grupo foi fundado, se formaram mais 10 grupos junto com o meu, e só o meu resistiu. Vamos de música? Eu vou cantar primeiro uma composição minha, composição própria aí, primeira mão. Vamos de música aí. O dendê maré, o dendê maré, maré dendê, dendê maré, o dendê maré, o dendê maré, maré dendê, dendê maré. Pescador já vai pro mar, mas a maré está cheia. Faz a sua oração, sua fé lhe incendeia. O dendê maré, o dendê maré, maré dendê, dendê maré. A idade para ela certa ou para ela errada? Acerta, pode contar Tá. certa pra gente. Eu chamo Osmar Gonçalves Diniz, eu sou nascido dia 2 de fevereiro de 1940, tenho 84 anos. Comecei a folia, e eu comecei na folia que começou bem antes de mim. Eu fui frequentar, eu devia estar mais ou menos com uns 10, 12 anos. Aí depois fui acompanhando com a turma, mas eu não trabalhava não, só ficava ao redor deles. Aí depois que passou para o Tia Milton, aí eu comecei a frequentar no duro, tocando, pegando. Quando eu casei, veio para minha casa, mesmo com o Tia Milton sendo funcionário. A importância da folia é a fé. A folia, para mim, é a fé e a criação das crianças. Porque eu tenho uma turma de crianças para criar eles, tirar eles de lá e ficar com a gente. O desafio da folia, porque a folia é dos católicos. Quem é crente não gosta da folia. Que a gente fala no certo.
Quer dizer, eles não entendem o que é uma folia, a crença deles é diferente da católica. Então, eles não entendem que a folia foi nascida quando o menino Jesus nasceu. O que eles pregam? Qual é a religião crente que não pega, que fala que é o menino Jesus que salva? E a folia nasceu com isso. Então, quem tem crê em menino Jesus é a folia de reis, é a defesa de menino Jesus. Que se não é a folia de reis, talvez nem tivesse menino Jesus com nós. Porque a folia nasceu no dia que o menino nasceu. Eles foram visitar e chegou lá em coisa, a cabeça dos meninos era gente, ó. A cabeça deles mudou. E foi para matar, para trazer, para falar com o Herodes, para matar o menino. Eles não teve coragem, saiu para o outro lado, tocando lata, cantando, e de casa em casa até chegar lá, para o outro lado. Então eles caçavam eles de um lado e não achou. Né? A folia de reis nossa é uma folia de visita. A folia, quem Deus que nasceu tinha visita. Agora é diferente, eu saio daqui no dia 25, bato umas 4, 5 horas por dia, volto com eles para casa. Quando é no dia, torna a sair daqui de novo, juntamos todo mundo aqui, vamos para onde está marcado, para onde está agendado, que a minha folia é agendada. Onde está agendado, nós vamos fazendo para que a turma que foi agendado, voltamos para aqui de novo. No dia vai para outro lado. Uma vez que a folia sai, nós vamos em cada um dessas regiões. E o que sobra, vou em Betim, vou onde eu sou agendado, vou para todo lado. São Açude, Vianópolis, Pimenta, Marimbá, Santo Afonso e a escola, as escolas. Uma escola, sabe? É que nós fazemos a folia nesse lugar. Tem os pastorinhos, tem os 3 reis magos, que é Baltazar, Gaspar e Brechó. E tem o pastorinho. E tem a regência, que é o grupo de cantar. Isso eu não dou conta de contar, que eu tenho uns 60. Nossa. Tem ou não tem? Tem dia que eu saio aqui e vai 60 pessoas me acompanhando. Aí você fala, folia de rico, esse que não sabe, né? A folia de reis é uma crença que, se não fizer, vai acabar. E outra coisa, se não fizer igual eu fiz, acaba. E tem que para os outros conhecer, que esses meninos não querem conhecer hoje, né? Quer dizer, é para eles conhecer, para saber o que é. Então é uma coisa que quem não conhece tinha que conhecer. Para manter vivo, né? Não, manter vivo e ver o que é a crença. Para cantar eu não canto porque eu nunca cantei. Nossa folia começa. E agora vamos chegando para dentro de seu terreiro, para dentro de seu terreiro, para dentro de seu terreiro. Aí o povo tudo adueta. Aí depois ele fala assim, para tocar e cantar, licença peço primeiro, licença peço primeiro, licença tu primeiro. Aí depois fala assim, meu dono da casa, que dentro dela está, receber o Santo Rei, ele veio te visitar, ele veio te visitar. Pronto. Né? Mas tem 25 versos, eu não dou conta não. Né? Aí depois tem o presépio, que nós chegamos à casa, tem presépio. Você acabou de receber, vai para o presépio, saiu do presépio, vai para as pioninhas para dançar. Se não quiser que dança, agradece. Tá? Se quiser que dança, dança. Acabou a dança, nós vamos para o agradecimento e saímos para outra casa. Tem vestimenta. Nós começamos dia 25, é dia 24, é por causa que é dia de fazer o presépio, é dia
que eles amontam o presépio, é dia desse tá. Aí dia 25 eu vou no presépio. Primeira coisa que eu saio daqui, eu visito um presépio. Saiu daqui de cá, nós vamos num presépio. Aí desse dia em diante, nós liberamos a folia. Pode ir na casa que não tem presépio, já cantou com o menino Jesus. Que ele foi recebido, os meninos os pastores que foram, eles foram recebidos no presépio, que é onde o menino nasceu. Eu saio daqui, seja para onde for, eu posso ir em Betim, mas tem que ter presépio. Se não tiver, eu vou numa casa de presépio para depois ir lá. E eu arremato num sábado depois do dia 6. Ela acontece, agora eu venho aqui em casa, canto no meu presépio despedindo, e tem um presépio na escola. Era na igreja, mas a igreja tem missa domingo, e se eu for para lá sábado, vai ficar tudo sujo para domingo celebrar a missa. Aí faço na escola. Eu peço à diretora, aí vou para a escola ali, tem gato, tem a quadra, tem lugar de esconder, né? Aí depois sirvo um café para os meninos, um lanchinho para os meninos. E às vezes eu compro um vinho, um trem, dou para os folião. E depois disso nós fazemos um encontro, que é a resenha. Quem matou, depois tem a resenha aqui em casa. Aí nós ficamos o dia inteiro aqui, a turma de folia toda comendo, bebendo, contando mentira, né? Isso é uma história também que a gente não sabe, né? Aí, vamos lá, pode começar. Seu nome? Jovenila dos Santos Guimarães. Sua idade? 82. Uai, sobre mim eu agradeço muito a Deus do que eu sou, do que eu faço, do que eu tenho. E a benzeção maravilhosa, só que se você não pôr limite, você não tem tempo nem de comer. Porque graças a Deus eu sou muito procurada. E muita gente fala, graças a Deus eu fui lá e eu sarei. Escutar, você não fala de mim de longe não, porque eu sei que você está falando de mim. Tem dia 80 pessoas aqui nessa varanda. Eu aprendi um pouquinho com a minha mãe. E depois, na medida, um dia dei erisipela na perna, o moço benzeu minha perna de erisipela. E aí eu aprendi a benzer. Espinhela caída eu aprendi, porque os outros me benzeram, sabe? Aí o cobreiro eu aprendi com a minha mãe. E você ter fé, sabe? Você ter fé e não vacilar não, né? Igual tem vezes que eu benzo gente aqui que eu passo mal demais da conta. Mas o que me salva? Deus e a comunhão. Não, cada benzedeira tem o jeito dela. Eu já benzo com sal, pode ser com arruda, pode ser com guiné, sabe? Mas cada um tem seu jeito, né? Assim, se você chega aqui com maloiada, eu te benzo de maloiada. Se você chega com cobreira, eu te benzo com cobreira. Se você chega com problema no estômago, eu te benzo de espinhela caída. Se você está com uma dor na junta, eu vou te benzer de destroncado, né? De cada uma tem seu jeito. Gente, chegou uma menina que uma vez, a mãe dela passa aqui todo dia. A menina chegou aqui por morta, mole, toda mole a menina. Juvenira, me acode aqui, ó, eu vim com a menina do médico, agora o médico não achou nada. Falei, senta aí. Ela sentou, eu fiz oração para a menina a primeira vez, tornei fazer oração para minha menina, saiu daqui andando. Pergunta ela se eu estou mentindo. Deus achou a gente suficiente para benzer e eles foram descobrindo a gente, né? O maloiado é a pessoa que às vezes você veste uma roupa, eles te olham assim, não fala bem, oh Deus, eles só pensam, ai que roupa bonita. Aí você já pega o maloiado. O que você faz, fulano faz isso, eu não faço, tá? O maloiado, o quebrante é um só. Agora, o vento virado, quando a criança assusta. A espinhela caída também é quando a pessoa assusta, dá dor no estômago, sabe? E dor de cabeça também, se não for nada da depressão, é um maloiado muito forte que a pessoa pega, porque tem gente com o olho muito ruim. Agora, a erisipele também é assim, às vezes aquilo, sua perna está normal. Dentro do minuto a perna começa a vermelhar, queimar, você pode saber que é erisipele. E o cobreiro, uma aranha, uma taruíra, um sapo se te encostar, dá cobreiro. Remédio nenhum cura, a não ser benzição, sabe?
É tudo isso. E o destroncar também, você pisa em falso, sabe? É tudo isso que acontece. O destroncar também é assim, sabe? Então é muita coisa. E o cobreiro você benze com folha. E o destroncado é com uma agulha. E com a erisipele é com óleo, umas bolinhas de algodão. Sabe? Com óleo e uma bolinha de algodão. Igual eu falei lá, né, André? O banho de descarrego é bom tomar o banho de descarrego? Falei, eu não gosto desse negócio, não. Toma o banho de descarrego na pele, o coração tá ruim, o que adianta? Aí o padre concordou comigo também. Ele falou, a senhora tá certa, tem que estar com o coração puro. Banho de descarrego, descarrega só a pele e o coração não descarrega, não. A pessoa tem que ser bem-humorado, não guardar a raiva dos outros. Porque guardar rancor serve de mal pra gente mesmo, né? Então tem que ser assim, ué. A pessoa tem que ser bem-humorado. Porque não, né, como diz, para a vida caminhar, né? A escolha do local não foi de qualquer, não é ali, pronto, né? O primeiro fato que a gente tem é que aqui era a fazenda colonial dos Motas, né? E era uma fazenda que não dava mais lucro para o Estado. A matriz que está batendo o sino ali é um local que, segundo informações, era a Casa Grande. A matriz é construída em cima da Casa Grande, né? Dos destroços, né? da Casa Grande. Mas por que escolheram aqui? Primeiro, esse terreno fácil foi desapropriado. Segundo, a distância com os núcleos urbanos, né? Nós temos 30 tons de Belo Horizonte. Outra questão também que ajudou, vocês estão vendo aqui nesse mapa, que é uma bacia. Então, de certa forma, as pessoas que chegaram aqui, gente, chegaram com sequelas, com a doença num avanço muito, muito bruto. Então, as que, de certa forma, tinham deficiência. Deficiência para andar, para se locomover. Então, essa geografia aqui contribuiu também para que as pessoas ficassem presas aqui. Porque não tinha muros. O que nós tínhamos no final das ruas eram guaritas. Era um sistema prisional aqui dentro, você não podia sair. E chegava de forma bruta também, em gaiola, dentro do carro da vigilância sanitária, que é um nome, não sei se é o nome utilizado antigamente, acredito que não, mas a pessoa deixava para trás uma vida. Terreno fértil para desenvolvimento de cultura de subsistência, o que é isso? Plantar. Então, beleza, nós temos a colônia Santa Isabel aqui. Quando eu falo que as pessoas vêm de forma bruta para cá, a própria questão de ter o estigma reflete na família. Então foi o que aconteceu com a minha mãe, com a família da minha mãe. O meu avô teve hanseníase, né? Eles moravam em Diamantina, tinham uma fazenda lá. E quando existia uma pessoa que tinha hanseníase, esse estigma, de certa forma, já manchava a família. Então eles foram expulsos de lá. Então vieram para minha avó, veio para cá com 7 filhos. Essas famílias começaram a se ocupar ao redor da colônia, porque aqui só ficavam os doentes. Então, se a gente pode fazer depois uma visita, né, de carro com isso, mas a gente vê o quê? A partir da Padamião seria o povoado do Limas. Então ali você já vê que já quebra essa questão do ambiente urbanizado, do avoamento largo. Ali já é o processo de favelização. Agora, olha essas casas aqui, olha se você encontra alguma aqui ainda. Desse jeito, com a mesma altura. Por que essa altura aqui? A questão da terapêutica. Janelas grandes para que você consiga ventilar dentro. Porque era, gente, um ambiente de doença. Para eles na época, né? Então, era um ambiente de doença, de tratamento. Aqui era um grande laboratório a céu aberto. Onde as pessoas eram picadas para ser picadas depois de falecerem, claro. Esse prédio que nós estamos, até na década de 1980, ele esteve em funcionamento com pacientes internos aqui. Esse pavilhão todo, como um todo, era uma enfermaria masculina, onde se internava só os homens. Aqui tudo era separado. Essa enfermaria era masculina, tinha enfermaria feminina, que é outro prédio, tinha enfermaria das moças, tinha enfermaria das crianças, meninos separados das meninas, tá? E a hanseníase nada mais é que a própria lepra que está escrita na Bíblia, né? Então, a hanseníase, gente, ela vem desde 1800, ela não surgiu do nada. Ela vem desde 1800 antes de Cristo. E aí, o que acontece?
Então, quando começou a haver essa situação, esse surto de hanseníase, começou a criar-se as colônias nos estados. Em Minas tem várias colônias e a colônia de Santa Isabel é uma das principais e que a gente tenta manter a memória. Na década de 1980 foi-se descoberto o tratamento e a cura, foi onde abriram a colônia, o portal da colônia lá em cima, que dá acesso para a MG de Mário Campos, e a corrente que dá acesso para Citrolândia. Então aí eles puderam ir e vir e os familiares adentrar para dentro da colônia, porque a colônia foi criada como se fosse uma cidadezinha isolada para eles viverem. Então a partir de 1980 foi liberado. Aqui, ó, nós já temos outra situação que relata, né? Que são lembranças deles mesmos que moraram aqui dentro. Todos esses modelos de gessos que vocês estão vendo aqui, um modelo de formato de um pé, é formato de um pé de um paciente que um dia morou aqui. Porque a doença afetava as extremidades do corpo, orelha, pés, mãos e nariz, as partes frias do corpo. Então, com o tempo, de acordo com a imunidade ia baixando, a doença ia aumentando. Então, quando começavam que os dedos feriam tanto do pé quanto da mão, o que acontecia? Eles pegavam e tinham que fazer cirurgia, fazer amputação. De acordo com fazendo a amputação dos dedos do pé, aí criava-se um modelo através do molde de gesso, para depois, de acordo com o molde, fazer o sapato deles. Porque o sapato tinha que ser de acordo para eles terem estabilidade para movimentar, tá? Então era o sapato, era sandálias. Como a gente está falando da área hospitalar, que a gente demonstra a ficha do paciente quando ele chegava na colônia. Era criada uma ficha por paciente, contando toda a história dele. E aqui você vê que tem a foto de cada paciente, que mostra ele de frente e de perfil. Aí fala de onde ele veio, qual a idade, o estado civil dele, quando que ele foi internado, né? Igual esse senhor aqui, 57 anos, ele veio de Ribeirão Vermelho. Ele foi internado um tempo. E nessa parte de baixo aqui, mostra quando ele chegou, teve algum momento que ele fugiu daqui da colônia, ele conseguiu fugir, foi para algum determinado lugar. Só que quando o pessoal encontrava, não tinha documento. Então a própria polícia pegava, resgatava e trazia novamente para a colônia. Que era aqui que eles tinham que ficar, porque eles andavam sem documento. Porque eles chegavam aqui, os documentos eram retidos, tá? Então aqui nós temos algumas fichas. Todos os pacientes que estavam aqui internados, todo mundo já chegava com hanseníase, mas não quer dizer que já chegavam deformados. Então o que acontece? Então eram escolhidos alguns que trabalhavam até na equipe da guarda da colônia de Santa Isabel na década de 1940. E aí, o que acontece? Então, todos os guardas que vocês estão vendo aqui eram todos pacientes de hanseníase. Então, eles tinham condições de trabalhar. Só paravam de trabalhar quando a doença realmente atacava e começavam, né, perder a sensibilidade, perder os movimentos e haver amputações. Então, quando não tinham condições mais, paravam. A gente tentou manter e mantém a memória dos times de futebol que tinha na época, que foram criados por eles próprios, porque eles não podiam sair para lugar nenhum. Então, aqui eles tinham que ter saúde, segurança, arte, educação, cultura, né? Então, eles tinham tudo aqui. Então, aqui nós temos times de futebol que são antigos, desde a época deles, tipo o Minas, o Renascença, o União, o Santa Isabel, o Oeste. São times que fizeram a diferença aqui na colônia e ganhavam campeonatos assim, top demais. Então, o que acontece? Tem muitas fotos aqui de mulheres que vocês veem, que disputavam também, e essas mulheres, as moças, todas eram hansenianas também. O que acontecia? Elas participavam de um concurso de Miss. Aquela que ganhasse, em primeiro lugar, era escolhida para entregar o troféu para o time no campeonato, para o time vencedor no campeonato de futebol. Tinha um espaço que tinha o barbeiro, então tinha um hanseniano, 2, 3, que sabiam cortar cabelo, fazer barba. Então eles cuidavam dos próprios pacientes. Ele era paciente, mas cuidavam dos próprios pacientes. Aqui um debulhador de milho, na época, porque eles mesmos plantavam, né? Eles mesmos
plantavam arroz, feijão, milho, outras coisas e colhiam. E vendiam aqui também. Aqui nós temos um tear de algodão, porque eles também plantavam algodão, colhiam e faziam a linha com o algodão. Aqui nós tínhamos também uma olaria. O que é a olaria? Nada mais é que uma fábrica de tijolos. Tijolos queimados, né? Que às vezes as pessoas têm mania de falar. Então aqui a gente tem a forma, mantendo a história, que isso aqui foram eles que trabalharam. São tijolos que eles fizeram. Então está guardada a memória viva aqui. Essa foto é até da enfermaria feminina na década de 1930. Tá vendo? As caminhas com menos de 1 metro, uma do lado da outra. Isso aqui, gente, é o mesmo formato que estava aqui dentro. Isso tudo aqui era o hospital, porém masculino, tá? Aqui, as crianças que eu falei para vocês, que eram moradores do pavilhão das crianças, na década de 1960. Todas essas crianças lá, meninos e meninas, todos com hanseníase. Já era detectado que eles tinham hanseníase. Então, eles moravam aqui no pavilhão das crianças, que hoje é a Escola Municipal Frei Rogato. Então, eles eram tratados, cuidados lá. Então, e também tinha um momento deles de lazer, de ir para o Teatro Cine Glória, de ir brincar no campo, de poder fazer tudo. Porque as outras colônias já estão, o pessoal estão querendo fechá-las. E aqui não, nós estamos querendo manter a memória. Porque a gente não pode apagar esse passado. Porque, querendo ou não, teve muito sofrimento, teve muita tristeza, teve. Mas eu tive a oportunidade de conversar com outras pessoas, senhores com quase 100 anos aqui, senhoras, e conversaram comigo. Rose, a gente foi muito sofrido aqui para nós. A gente tinha muita tristeza, mas teve um momento que era só alegria. Quando a gente se acostumou, a gente se adaptou, a gente não quis nem ir embora. Quando pôde ir embora, a gente não quis ir embora. Porque a gente se tornou uma família única aqui. Porque todos conviviam com todos. Só tinha separação. Na hora que estava mais adoentado, vinha cada um para sua ala. Nós ainda temos pacientes de hanseníase internados aqui no pavilhão Capanema, aqui atrás. Só que são todos tratados, estão curados, mas infelizmente às vezes são pacientes que a família abandonou. Então o Estado cuida. Até o dia que partir, né? Mas hoje, se surgir a hanseníase, detectou em algum paciente, o tratamento é feito em qualquer posto de saúde de Betim. O médico detectou, é feito o exame, com 40 dias que está tomando a medicação, pode fazer o exame, já dá negativo. Aqui dentro da colônia, nós podemos preservar a memória do que aconteceu aqui. Você vai dizer, mas isso não tem relevância nenhuma. Nós estamos numa era pós-pandemia, né? Estamos numa era crítica de aquecimento global, os eventos climáticos extremos estão cada dia mais presentes. Que sentido faz ficar lembrando o que aconteceu com pessoas que foram submetidas a um tratamento obrigatório, um tratamento que, na verdade, no início das colônias, a ideia não era tratar os pacientes internados, era mantê-los aqui segregados como forma de proteger a sociedade lá fora. Então, se não fosse a ajuda de religiosos, se não fosse o comportamento solidário de pessoas não ligadas ao governo, o sofrimento dessas pessoas teria sido muito maior. Porque a função do Hospital Colônia era isso, segregar, instituição total. Esse sofrimento dessas pessoas faz eu esquecer qualquer outro sofrimento que eu possa vir a ter. E a relevância foi ter dado minha contribuição, mas a relevância é do meio que me ajudou a moldar. De tal forma que eu possa aposentar e morrer daqui a um tempo com a sensação de que a vida valeu a pena, aquele sentido. A colônia dá isso pra gente. Você fala, não, valeu a pena.